Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Incrível que Afrodite. Eu sou Luciana Amorim, farmacêutica especializada em estética injetável avançada. Faço meus atendimentos aqui em Curitiba, no Paraná, e também em São Paulo, na capital. No vídeo de hoje, falaremos sobre a derme, a camada mais nobre da pele, que é o principal alvo de ação da maior parte absoluta dos tratamentos estéticos. É a camada da pele onde são injetados a maior parte dos produtos que nós temos na estética hoje, e onde o skincare, além da epiderme, também visa os cuidados para a garantia do rejuvenescimento da nossa pele. Através do entendimento da derme, vocês vão conseguir ter um entendimento de como se dá o mecanismo de ação da maior parte dos dermocosméticos disponíveis para utilização, inclusive os manipulados, e também onde atuam os tratamentos estéticos, preenchimento com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, bioregeneradores, intradermoterapia e por aí vai. Toxina botulínica também, não posso esquecer, porque o Botox ele é o queridinho da nação. A gente começa essa aula já falando sobre os dois principais papéis que a derme desempenha no corpo humano. O primeiro deles, um papel mecânico, e o segundo deles, um papel biológico. O papel mecânico, ele consiste em estabelecer qual será a forma do nosso corpo e, depois de estabelecido, manter essa forma. Como que a derme faz isso? Através da matriz extracelular. Somente a derme possui a matriz extracelular abundante. A matriz extracelular, mais conhecida como MEC, ela é um conjunto de moléculas que serve para conectar células a órgãos, o que dá suporte ao nosso corpo. O segundo papel é um papel biológico, porque o tecido conjuntivo, que constitui a derme e também constitui a camada gordurosa do nosso corpo, ele serve para promover uma reserva de hormônios. Na verdade, o tecido adiposo, ele faz muito mais essa reserva, né? E esses hormônios, eles ajudam a controlar, a promover o crescimento e a diferenciação das nossas células. O que é a diferenciação? Diferenciação é dar uma função específica a cada célula. Quais são, então, os principais componentes da estrutura do tecido conjuntivo? E aí eu não me refiro apenas somente à derme, mas também ao tecido adiposo, que também é constituído pelo tecido conjuntivo. É importante deixar isso claro, porque como eu comecei o vídeo falando sobre a derme, embora o nosso intuito seja focar nela em princípio, é muito importante deixar claro que o que constitui a nossa derme é um tecido chamado tecido conjuntivo. Existem duas naturezas de tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. A derme, ela possui tanto o tecido conjuntivo frouxo, localizado ali mais superficialmente na camada e mais medianamente, quanto o tecido conjuntivo denso, localizado mais profundamente na camada da derme. Já o tecido adiposo, que nós chamamos de camada gordurosa, é uma camada que é constituída por tecido conjuntivo frouxo. Mas, retomando o raciocínio, o tecido conjuntivo, de um modo geral, ele apresenta os seguintes componentes na sua estrutura. Ele tem fibras, ele tem células livres e também é constituído por o que nós chamamos de substância fundamental amorfa, ou seja, que não tem uma forma definida. Se nós abrirmos um comparativo entre o tecido conjuntivo, que constitui a derme e também a camada gordurosa, com a epiderme, que é constituída pelo tecido epitelial, se a gente fizer uma comparação entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial, nós temos que o tecido epitelial ele tem um número maior de células e pouquíssima matriz extracelular, e o tecido conjuntivo tem um número menor de células e uma quantidade maior de matriz extracelular. Mas veja, ambos vão ter tanto células quanto matriz extracelular. O que muda entre eles é a proporção em que estas estruturas se apresentam. A matriz extracelular, que está abundante no tecido conjuntivo, ela é constituída por proteínas que são fibrosas e também por uma substância fundamental amorfa, ou seja, que não tem uma forma definida. Esse meio extracelular é através do qual as células elas trocam, né, fazem trocas entre o ambiente intracelular e o ambiente extracelular. Elas pegam os alimentos, os nutrientes desse meio extracelular e devolvem para esse meio extracelular tudo que é produto de refúgio dela, ou seja, que não serve mais, que já é resultado de reações que foram feitas dentro da célula e que não vão ter utilidade para serem reutilizados, vamos colocar dessa maneira,
no ambiente intracelular. Então, é nesse meio extracelular que as células do tecido conjuntivo efetuam trocas. Os vasos sanguíneos, mais especificamente nossas artérias, trazem os alimentos, né, os nutrientes, e as nossas veias levam embora os produtos de refúgio das nossas células. E o que é essa substância fundamental amorfa? Como eu disse, ela não tem uma forma definida. A substância fundamental amorfa, ela é um complexo altamente hidrofílico, ou seja, com alta capacidade de atrair e reter água. Ele é um complexo viscoso por conta disso e que também possui na sua composição macromoléculas aniônicas e também glicoproteínas multiadesivas. Exemplos de macromoléculas aniônicas são os glicosaminoglicanos e os proteoglicanos. Traduzindo, o ácido hialurônico é um exemplo de glicosaminoglicano. E exemplo de glicoproteínas multiadesivas, nós temos a laminina e também temos a fibronectina. Agora, a substância fundamental amorfa, associada com outros componentes da matriz extracelular, que são as fibras proteicas, como as fibras colágenas e elásticas, por exemplo, é que vão dar à nossa derme a rigidez com uma certa flexibilidade que caracterizam a nossa derme. Ela guarda proporções iguais de rigidez e flexibilidade. E quais são as principais células que compõem o tecido conjuntivo? Nós temos aqui os fibroblastos, são as células mais abundantes e se tornam aí as células alvo de quase todos os tratamentos estéticos e também dos cuidados skincare. Os macrófagos, que são células de defesa, bem como também os mastócitos e plasmócitos. No caso do tecido gorduroso, né, do tecido adiposo, nós temos também os adipócitos, que são as células mais abundantes do tecido conjuntivo presente na camada gordurosa. Então, retomando, a fibroblasto é a célula mais abundante do tecido conjuntivo da derme. E adipócito é a célula mais abundante do tecido conjuntivo da camada adiposa. E os leucócitos, que estão presentes no tecido conjuntivo, tanto da derme quanto da camada gordurosa. Então, por que os fibroblastos eles se tornam as células-alvo dos tratamentos estéticos e também da rotina skincare de cuidados com a pele, quando a gente fala de rejuvenescimento? Simplesmente porque eles são os principais produtores, né, de tudo que a gente precisa para rejuvenescer. Colágeno, para deixar a nossa pele mais firme, elastina, para deixar a nossa pele mais elástica, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, que servem para deixar a nossa pele mais redensificada, hidratada, firme. E os fatores de crescimento que ele também produz, que estimulam o processo de renovação celular, que é tão importante para garantir a juventude da nossa pele. E além de tudo isso, o próprio fibroblasto ele também tem uma função de defesa do corpo humano. Ele, por si só, consegue reconhecer a presença de organismos estranhos, né, dentro da nossa pele e acusar isso para outras células de defesa, para que a defesa do corpo humano seja efetivamente levada a cabo. Só que existe uma diferença. Existem, assim, os fibroblastos, eles são células jovens. Os fibrócitos são a apresentação envelhecida dos fibroblastos, que já não tem mais a mesma capacidade produtiva dos fibroblastos. Então, nós vamos elencar as principais diferenças morfológicas, né, e de produtividade que existe entre um fibroblasto, que é uma célula jovem, atuante, e o fibrócito, que é uma célula envelhecida, senescente, quiescente, né, que já não tem mais a mesma capacidade produtiva. Os fibroblastos, então, eles têm um citoplasma abundante, muitos prolongamentos, porque ele tem que se locomover bastante, uma alta quantidade de retículo endoplasmático rugoso e também uma alta quantidade de mitocôndrias, o que é típico de células que estão em fase de alta produtividade, porque retículo endoplasmático rugoso e mitocôndrias estão respectivamente relacionados à produção de proteínas e ao fornecimento de energia. Um Golgi bem desenvolvido, porque a proteína que começa a ser produzida no retículo endoplasmático rugoso finaliza sua produção e é empacotada em Golgi. Um núcleo ovoide grande, porque o DNA está bem ativo. Já o fibrócito, ele tem um citoplasma não abundante, poucos prolongamentos, porque ele pouco se locomove. Como ele tem baixa produtividade, ele tem pouca quantidade de retículo endoplasmático rugoso ativo,
um menor número de mitocôndrias ativas, um Golgi pouco desenvolvido e um núcleo alongado menor. Então, essas células elas são mais fusiformes, ou seja, mais alongadas, ao passo que os fibroblastos parecem verdadeiras estrelas, exatamente como vocês podem ver nessa imagem. Aqui nós temos o fibroblasto, né, um núcleo bem maior, e o fibrócito, que parece uma célula fusiforme, bem alongada. O fibroblasto ele tem, então, intensa síntese de matriz extracelular, e o fibrócito tem pouca síntese de matriz extracelular. Mas com estímulo adequado, o fibrócito volta a ser um fibroblasto. E é exatamente aí que os tratamentos estéticos atuam. Eles estimulam a inflamação com o intuito de fazer com que esses fibrócitos voltem a ser um fibroblasto com alta produtividade, promovendo, portanto, o rejuvenescimento que nós esperamos. E isso só é possível através da inflamação. Então, todos os tratamentos na estética, eles visam, através da inflamação, fazer com que os fibroblastos jovens, que já estão em alta produtividade, produzam ainda mais todos os componentes que nós precisamos para ter juventude e também, ao mesmo tempo, estimular os fibroblastos velhos, os chamados fibrócitos, a voltarem a ter alta produtividade de matriz extracelular, garantindo, portanto, um rejuvenescimento mais consistente e visível aos nossos olhos. Então, Luciana, se a gente inflama, o objetivo desses tratamentos é promover uma cicatrização como resposta a essa inflamação? Sim, é uma cicatrização saudável, né? É uma cicatrização que não gera cicatrizes, efetivamente, muito menos atróficas ou hipertróficas, nem queloides. Então, o objetivo é gerar uma resposta de cicatrização que seja suficiente para produzir toda a qualidade de pele que nós buscamos, sem ter o lado negativo disso, que é a produção efetiva de cicatrizes. Então, toda vez que um laser de alta potência gera uma coluna térmica na sua pele, toda vez que uma agulha perfura a sua pele, por mais delicada que ela seja, que uma cânula adentra a sua pele, que um peeling químico queima a sua pele, você está gerando lesões que vão gerar como defesa do organismo, uma resposta de defesa do organismo, uma inflamação. E essa inflamação ela vai resultar numa cicatrização. E essa cicatrização ela tem que ser feita de maneira saudável, na medida em que nós queremos colágeno, elastina, ácido hialurônico e outros componentes importantes, sem que isso resulte numa cicatriz efetivamente. E as células que estão diretamente envolvidas nessa resposta de cicatrização que nós buscamos são os fibroblastos e os miofibroblastos. Mio vem do grego, que significa músculo. Então, são fibroblastos que têm características de uma célula fibroblástica, mas também possuem filamentos de actina e miosina, que são características de uma célula muscular. Porque se você observar, toda vez que você abre uma ferida no corpo humano, o fechamento dessa ferida ela se dá das bordas em direção ao centro, ou seja, um fechamento concêntrico. E quem faz esse fechamento concêntrico são os miofibroblastos, porque eles se estabelecem toda a volta na borda da ferida e vão puxando a pele em direção ao centro. Por isso que fica essa característica que parece um sol emitindo raios, quando você olha bem de perto o processo de cicatrização. E é exatamente isso que eles vão fazer dentro dos tratamentos estéticos, só que numa escala muito menor, quase imperceptível, que é como deve ser, para que a gente obtenha um resultado de qualidade de pele muito bonito. E assim eu finalizo a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre os macrófagos, que também são células importantíssimas para os tratamentos estéticos, para o cuidado skincare e para a defesa do nosso organismo como um todo. Então é isso, pessoal. Se esse conteúdo foi relevante para vocês, curta, compartilha, comenta, se inscreva, toque o sininho para mais vídeos. Um beijo grande, até o próximo vídeo.